Oi, gente! Eu sou a Ana. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já me conhece, bem-vindo de volta. Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos conversar basicamente sobre as minhas leituras de janeiro e fevereiro e os livros que entraram aqui na estante durante esses 2 meses. Aqui no canal eu nunca gravei, se eu não me engano, um vídeo realmente mostrando as minhas leituras do mês, ou do bimestre, trimestre, enfim. O que é muito curioso, né? Já que isso aqui é um canal de livros, de leitura. E isso se dá muito porque eu não sou uma pessoa, pelo menos não hoje em dia, de terminar vários livros no mesmo mês, ou de ir lendo muitos livros por mês, assim, de certa forma, assim, terminar um livro no mês e ter começado este mesmo livro no mês que eu terminei. Eu sou aquela pessoa que lê vários livros ao mesmo tempo e acaba arrastando estes livros ao longo dos meses. Então, vocês vão ver aqui que vai ter isso também aqui. Enfim, eu tô aqui com o meu caderninho de leituras, o meu reading journal para poder acompanhar as coisas que eu li. Se vocês quiserem um vídeo de tour pelo caderno, comenta aqui que eu faço. Eu tava pensando em gravar, mas eu não tenho certeza se vai ser algo que vocês gostariam. Mas vamos lá. Eu comecei o ano finalizando o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, dei 5 estrelas. É um livro que, assim, eu acho que todo brasileiro deveria ler pelo menos uma vez na vida. Não por ele ser um livro assim, ai, nossa, você tem que ler porque é um livro obrigatório. Também. Mas porque muda muito a nossa percepção em relação ao nosso país e em relação às desigualdades do nosso país e aos nossos privilégios, né? Aqui, Quarto de Despejo, ou Diário de uma Favelada, se não me engano esse é o subtítulo, nós vamos conhecer a vida da Carolina Maria realmente numa favela ali de São Paulo, né? Onde é uma favela que não existe mais, inclusive, se eu não me engano, ali perto do Rio Tietê, mais ou menos. E nós vamos ver fragmentos do diário dela de fato. Então, tem coisas que você vai lendo e você pensa, isso aqui é um livro. Mas aí quando você se toca, que é uma coisa real, que é realmente a história da Carolina ali, você fica embasbacado com tamanha crueldade que as pessoas podem ser submetidas. Não uma crueldade no sentido de alguma violência, algum algoz ali contra a pessoa, não, mas a própria desigualdade social, a própria fome aqui, quase uma personagem, porque essa questão da fome é muito latente. Eu recordo-me, assim, de um momento do livro em que a Carolina estava procurando comida no lixo, e aí o filho dela, é o João José, se não me engano, fala, mas mamãe, você disse que nós nunca mais íamos comer comida do lixo. E aí ela fica meio triste, sabe? Por se submeter a isso, mas também por ter que dar esse tipo de alimento para os filhos. E ainda nessa questão da fome, tem uma outra parte, né, do livro, do diário dela, no caso, que ela fala o quanto que ela se sente uma super-heroína, quase. Quando ela pode dar refeições dignas para os filhos, e dessas refeições dignas, assim, durante a semana, ou poder fazer 3 refeições na semana e refeições completas com arroz, feijão, salada e carne, que é uma coisa que pra gente é o básico da subsistência, né, na questão do alimento, né, o arroz com feijão no brasileiro, e aqui nem isso ela tem. Foi uma leitura que, assim, mexeu muito comigo, e ela vai falar também de outros aspectos relacionados à vivência ali nas comunidades, né, em São Paulo, como que existia, de certa forma, uma cultura muito complicada em relação às mulheres, em relação às crianças também, que acabavam vivenciando cenas explícitas, né, se é que vocês me entendem, e que acabavam tendo uma sexualidade desenvolvida muito rápido para uma criança, para um adolescente, enfim. Também as questões relacionadas ao governo. A Carolina Maria de Jesus vai falar sobre os governadores que subiam até a favela, basicamente para poder conseguir voto. E aí, quando a eleição chegava e eles eram eleitos, não voltavam lá mais para poder cumprir, comprometido. Então, assim, é um livro com muitas camadas.
e um livro que você vai lendo e vai ficando muito triste conforme você vai lendo. E você fica, assim, claro, com a esperança, porque a Carolina, ela consegue sair da favela, mas ela não se torna uma mulher rica, né, super bem de vida, então, ainda assim, fica aquela dorzinha no coração. Enfim, 5 estrelas, gostei bastante. Livro essencial para todo brasileiro, sem sombra de dúvidas. O próximo livro que eu tenho para falar com vocês é o Meditar e Aprender, do Hugo de São Vitor. É um livro bem curtinho, tem acho que cerca de 90 páginas, que é basicamente um livro sobre realmente o aspecto de você meditar enquanto aprende algo, de você não ter pressa para aprender alguma coisa, né? Se você está aprendendo algo, você tem que passar um tempo ali, dar uma meditada para aquele conteúdo absorver, para ele realmente entrar na sua cabeça. Fora o aspecto ali também da parte mais espiritual mesmo, né? De ser uma forma de cultivar o seu espírito, uma forma de adoração a Deus também. Não tem muito o que dizer, porque é um livro muito curtinho, é de não ficção, enfim. Tá disponível no Kindle Unlimited, assim como muitos livros da editora Kirion. Então, eu vou deixar os links aqui na descrição. Mas é um livro muito gostosinho de ler, muito, muito, muito gostoso de ler. O próximo que eu tenho aqui para falar com vocês é o Literatura para Quê, do Antoine Compagnon, nesta ediçãozinha aqui da editora UFMG, que eu ganhei de um amigo meu. E aqui, neste livro do Compagnon, que eu gostei bastante, a minha nota pro Meditar e Aprender, do Hugo de São Vitor, foi 4,5 estrelas ou 5 estrelas. Ainda fico ponderando sobre qual nota eu dei pra este livro, enfim. Aqui, neste Literatura para Quê, basicamente, nós vamos ter uma coletânea de palestras, se não me engano, do Compagnon, relacionando de fato para que existe a literatura, por que nós lemos, por que nós amamos tantos livros, qual que é o papel da literatura na nossa vida. E assim, eu fiz muitas marcações no livro, não sei se vai focar, mas a minha edição tá completamente rabiscada, marcada. Se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo falando sobre como que eu marco os meus livros, porque meus livros são muito marcados, principalmente esses de estudo ou que não são de ficção mesmo. E aqui é muito legal, assim, é muito legal, ele fala sobre, inclusive, sobre tradições nos estudos ali literários, etc. Não só nos estudos literários como uma área, assim, da literatura, né, das humanidades e linguagens, mas realmente desses estudos voltados para a literatura fora do meio acadêmico, mas principalmente dos teóricos acadêmicos, sobre como eles viam certos aspectos da literatura, como eles enxergavam as conexões entre as coisas da literatura. Gente, assim, é sensacional. Eu marquei muita coisa, como eu falei. Eu tô vendo se eu acho aqui algumas partes pra vocês, que simplesmente, assim, maravilhosos, sério. O Antoine Compagnon é um autor que eu já li antes na faculdade, alguns trechos de O Demônio da Teoria. Acho que quem é da Letras provavelmente conhece o Antoine Compagnon, é um autor muito lido, pelo menos na minha habilitação, que é Estudos Literários. Então, a galera mais da literatura, com certeza, já deve ter lido Compagnon em algum momento, né, na sua trajetória acadêmica. Então, por exemplo, né, ele fala sobre... Ele cita um aspecto do Italo Calvino também, né, da literatura, meio que a única forma de dar certas coisas ao ser humano que ele procura. E ainda, citando outros autores, ele fala sobre o Proust, né, dizendo: a vida verdadeira, a vida final descoberta e tornada clara, por conseguinte, a única vida plenamente vivida é a literatura. Então, isso aqui é muito curioso, que ele vai, em diversos momentos deste livretinho, né, dessas palestras, enfim, retomar essa questão de que a literatura é uma das únicas formas que a gente consegue viver certas coisas. E, de fato, né, por meio da literatura, nós vivemos coisas que nós não viveríamos na vida real. Então, a literatura, o ato de se ler algo, não só a literatura como seu objeto de estudo, mas a literatura como seu objeto de lazer, prazer e amor mesmo, é uma coisa que mexe tanto com a alma humana que, assim, são letrinhas num pedaço de papel, mas que moldam nosso imaginário, nosso pensamento, a forma com a qual a gente enxerga a realidade.
a forma com a qual nós nos enxergamos. Então, assim, a literatura é uma delícia. E aí, citando de fato uma coisa que o próprio Compagnon falou, né? A literatura deve, portanto, ser lida e estudada porque oferece um meio, alguns dirão até mesmo o único, de preservar e transmitir a experiência dos outros, aqueles que estão distantes de nós no espaço e no tempo ou que diferem de nós por suas condições de vida. Ela nos torna sensíveis ao fato de que os outros são muito diversos e que seus valores se distanciam dos nossos. E é isso, né? A literatura também tem muito essa coisa de fazer com que eu aqui em Minas Gerais entenda o sentimento de alguém lá no interior da Europa medieval, digamos assim, por exemplo, vamos supor. Ou que eu aqui em Belo Horizonte, né, entenda os sentimentos de um brasileiro que tá do norte do país, por exemplo, né? Ou alguém que está agora, no século XXI, lá na Inglaterra, entenda e tenha os mesmos dilemas que alguém teve na Inglaterra no século XVIII e XIX, porque a literatura, né, é feita por seres humanos para seres humanos. Então tem esse quê de universal na literatura, e eu acho que isso é uma das coisas mais fascinantes na literatura, e o Compagnon vai abordar muito esse aspecto aqui também. Outra coisa, ele vai falar assim dos aspectos mais estruturais e da forma do texto mesmo, né? Vai falar um pouco dos formalistas russos também. Mas outra coisa que o Compagnon fala é: o texto literário me fala de mim e dos outros, provoca minha compaixão. Quando leio, eu me identifico com os outros e sou afetado por seu destino. Suas felicidades e seus sofrimentos são momentaneamente os meus. E aí, novamente, mais um ponto da literatura, né? Que é essa coisa de fazer com que nós sejamos muito propensos a adquirir uma alteridade, né? Essa coisa de se colocar no lugar do outro, de ser empático, de ter compaixão, por meio de letrinhas no papel. Então, assim, vocês perceberam, né? Gostei muito deste livro. É muito bom, recomendo muito. E vocês encontram ele no site da Editora FMG, se eu não me engano, e também na própria Amazon. E a tradução foi pela Laura Tadei Brandini. E é isso. Livretinho sensacional. Próximo livro que eu tenho aqui para falar com vocês é Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, nessa edição super fofinha da Martin Claret, ou Martin Claret, que eu ganhei da minha amiga Ana Júlia. Se você estiver vendo isso, Ana Júlia, beijo, querida. Inclusive, ela deixou até uma dedicatória muito fofinha. Gente, eu amo livros com dedicatória, de verdade. Eu sou fascinada em livros que deixam dedicatórias. Pessoas, né, que deixam dedicatórias nos livros. Também fiz, assim, muitas marcações neste livro. Foi uma obra muito interessante de ser lida, que eu já dei aula sobre essa obra, mas eu não tinha lido ela na sua integridade, né? Enfim, na sua integralidade. E aqui nós vamos ter, né, aquela história já conhecida do Major Policarpo Quaresma, que é esse cara extremamente nacionalista, beirando, assim, o ufanismo do romantismo, né, essa coisa quase de adoração ao país, se não for uma adoração ao país, inclusive, e os aspectos do Brasil. E aqui nós vamos ter também, além disso, as desilusões que o Policarpo vai ter, não só com o próprio país, com a estrutura política do país, que ele vai ver que não é tudo flores assim, nem tudo são flores, e que o nosso país não é tão perfeito como ele imaginava, mas também nós vamos ver essa desilusão dele em relação às pessoas ao seu redor. Talvez não na figura do Policarpo, de fato, falando ali que tá desamparado, etc., mas nós vamos vendo como que as pessoas ao redor vão, de certa forma, o ridicularizando e menosprezando aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, aquilo que ele crê como uma verdade, de certa forma. E eu não quero falar muito pra não dar spoilers, porque eu acho que esse livro você tem que ler. Não que ele tenha, assim, grandes reviravoltas, tá? Não é um livro super mirabolante, oh meu Deus, como tem vários plot twists. Mas a graça realmente do livro é essa simplicidade que tá dentro aqui do cotidiano, de, por exemplo, uma questão muito aparente também aqui,
uma idolatria, assim, no casamento para as mulheres mesmo, e como que isso literalmente vai adoecer uma das personagens, ou como que outra casa, não por amor, mas porque estava muito cômodo também, ela não queria dizer não, basicamente, e porque, né, ia manchar, de certa forma, a imagem dela. E também sobre os aspectos políticos mesmo do Brasil, que aqui a gente percebe que a política do Brasil é horrível desde sempre, né? É uma coisa que a gente já sabe, mas quando você tem alguém colocando isso aqui num livro escrito no século passado, você constata esse fato de que não é de agora que a política brasileira é uma vergonha, é um caos. Enfim, marquei bastante coisa, como eu falei, mas é um livro muito legal, eu gostei muito, muito, muito. Assim, tem citações lindíssimas aqui também e pensamentos muito interessantes. Inclusive, eu achei muito legal aqui Lima Barreto, ele dá uma pinceladinha sobre aspectos da loucura, que a gente sabe que é uma coisa que foi presente na vida dele, de certa forma, né? Internações em manicômios, sanatórios, etc. Então, foi muito curioso poder ver um pouco aqui esse aspecto. Não tão aprofundado, obviamente, mas foi muito interessante. Gostei pra caramba deste livro. Dei 4 estrelas pra ele. Eu acho que eu tirei uma estrela porque chegou um momento que eu tava mais achando a leitura mais enfadonha, principalmente na última parte, né? Acho que a última parte todo mundo fala que é mais chata, digamos assim. Mas não é uma leitura chata, tá? Porque pra mim, no início, tava correndo tudo muito legal, tava muito empolgada com a leitura. Aí chegou um momento que eu não tava tão empolgada mais. Enfim, acontece, né? Mas está aqui, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. E o último livro finalizado em janeiro e fevereiro foi a trilogia de Copenhagen, da Tove Ditlevsen. Eu citei um pouco deste livro no último vlog, eu também citei Triste Fim de Policarpo Quaresma. E no próximo vlog, que eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois dele, creio que vai sair antes, mas no próximo vlog eu vou citar também. Aqui, basicamente, a gente tem essa trilogia, né, Infância, Juventude e Dependência, que é uma trilogia altamente autobiográfica da Tove Ditlevsen. Em infância, a gente vai acompanhar, de fato, a infância dela, que vai ali até os 14 anos, que é quando ela meio que decide que essa infância acabou e começa a adolescência ou a juventude. E as experiências de vida da Tove são muito complicadas de se lidar. A gente tem desde, por exemplo, aspectos da infância de conflitos com a mãe ali, com o pai ou com o irmão. A gente, parênteses, se você estiver olhando toda hora pra lá, é pro visor da câmera pra eu ver como tá a bateria, tá? Da câmera, só por isso. Enfim, tem essa questão de, na infância, ela se sentir menos amada do que o irmão, né? Essa comparação que existe entre ela e o próprio irmão. E aí, na juventude, nós temos as experiências dela descobrindo o mundo e descobrindo relações, etc. Temos também episódios de abortos que ela realiza, vícios, né? Na última parte, inclusive, vai ser muito característico o vício que ela vai desenvolver em... Não era opioides. Aqui fala que é opioides, né? Mas são analgésicos, né? É um vício, assim, que ela chega a se casar com um desses maridos, que é o Carl. Meu Deus. Carl, enfim. Ela chega a se casar com ele só pra poder ter acesso à droga, basicamente. Assim, eu não sei se isso seria considerado um spoiler, tá, gente? Porque é uma autobiografia, isso aqui é da vida da Tove. Então acho que se alguém pesquisar sobre isso na internet vai estar lá. Mas enfim, a tradução desse livro, não falei, né? É da Heloísa Jean e da Christine Lie, enfim, Garrubo. É um livro em dinamarquês. A Tove Ditlevsen é considerada uma das maiores, se não a maior autora dinamarquesa do século passado. E ela realmente tem uma escrita... Eu vi algumas pessoas falando que a escrita dela é crua, muito direta, muito seca. E realmente, o que pra mim não foi um problema. Eu gosto de escritas mais floreadas, com certeza, né? Eu amo escritas que se demoram, escritas muito delongadas, etc. Mas eu também gosto de escritas mais secas, mais cruas. E que, de certa forma, representam um pouco quem o autor é. Porque quando a gente vê a vida da Tove aqui... Ela não teve uma vida muito agradável assim, não, sabe? Desde a infância, com certas coisas, esse grande sonho dela de ser poeta, né? Poetisa, enfim. E ser desencorajada por pessoas da própria família. Até na juventude, né? Ela não ser tão desejada, assim, pelos rapazes. E
não conseguir esse prestígio social tão cedo. E também o aspecto da guerra, né, que ela vai... Quando ela tinha 16 anos, é quando Hitler sobe ao poder, por exemplo, né, em 33. Então, a gente tem esses aspectos aí da própria história, né, da Tove, e da própria história com H maiúsculo mesmo, né, a história do mundo. E que é muito curioso ver, por exemplo, como as pessoas aqui têm essa dicotomia, né, em pessoas que estavam enxergando o quão bizarro era a questão ali, né, quão bizarra a questão ali dos, né, N, A, Z, I, não vou falar pro YouTube não gongar meu vídeo, e como algumas pessoas viam quão cruel era o que eles estavam fazendo com os judeus, e em contrapartida a gente via pessoas meio que adorando o Hitler, né? Ela cita uma senhora que ela morou na pensão dela, que tinha literalmente um cartaz do Hitler, assim, tipo assim, bizarro, umas coisas assim, que você fica, caraca, como pode, sabe? Coisas bem realmente bizarras, e era tipo assim, não, ele tá melhorando a economia, então, não é que tem, né, fazer isso, tipo, enfim. E aí ela se casa, né, o primeiro casamento dela, inclusive, é ainda nessa parte da juventude, ela se casa com um cara muito mais velho, ela tem, tipo, 18 anos, ele tem 40 e poucos, quase 50 anos. Enfim, né, e aí ela vai ter 4 casamentos bem complicados, amizades complicadas, relações complicadas com outras pessoas, então, assim, casamentos marcados por adultérios, tanto por parte dela quanto por parte dos maridos, as gravidezes, gente? Enfim, né, gestações indesejadas, aí, assim, ela chega a ter 3 filhos, né, que ela realmente quis, e tem também o aspecto dos filhos que ela não quis ter, e ela fala algumas vezes, tipo, ela não se arrepende, né, de ter feito, né, o que ela fez, mas ela, de certa forma, convive com um vazio de uma criança na vida dela, né? Então, enfim, esse aspecto aí é bem dicotômico, né? Você fica meio que com dó dela pela situação, mas ao mesmo tempo você tenta entender a mente dela, enfim. Muito bom, recomendo, tá? É um livro que divide opiniões. Eu tendo a gostar de livros que dividem opiniões, já percebi isso. Enfim, esse aqui eu ainda não sei qual nota eu vou dar pra este livro. Ele fica transitando entre um 3,5 e um 4 estrelas, talvez um 3,8. Mas eu vou botar aqui 3,8 estrelas, tá? Porque é um livro bom, eu li ele tipo em 2 dias. Ele não é muito grande, ele tem quase 400 páginas, é um livrito, né? É um livro razoavelmente grande, assim. Mas os capítulos são muito curtos, né? Muito rápidos de ler. A escrita realmente, como ela é crua, é direto ao ponto, é fluido. Então, foi uma história que eu realmente gostei pra caramba. Que está a trilogia de Copenhagen de Tove Ditlevsen. Agora, nós vamos conversar sobre as leituras em andamento, basicamente. No último vlog, eu mostrei essas leituras, se eu não estou enganada. Então, Confissões de Santo Agostinho, que eu estou lendo com meu namorado, em chamada, assim, nós estamos lendo, e tem sido uma coisa muito linda. Santo Agostinho, né, eu falei inclusive no último vlog, é um amigo do céu pra mim. Eu gosto muito de Santo Agostinho, a trajetória de vida dele. E eu não vou falar muito porque, assim, não li tanto, mas também o próprio título já entrega, né? São as Confissões de Santo Agostinho, quando ele está se convertendo, quando ele vai se converter ali, essas dicotomias, esses conflitos internos que ele tem em relação à existência de Deus, por exemplo, etc. Da vida degenerada que ele levava e ter que se desprender disso, enfim. E até de fato, né, a conversão dele, que a gente tem frases belíssimas, né? Como fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Ou tarde te amei, ou beleza tão antiga e tão nova. Então, assim, né? Santo Agostinho, muito bom, recomendo pra caramba. Essa edição aqui é com tradução do Lorenzo Mami, e essa edição é da Penguin. Próximo livro que tá em andamento, este daqui vai ficar em andamento por um bom tempo, tá, gente? Porque é um livro de poemas do Alberto Caeiro, né, um dos heterônimos do Fernando Pessoa. E livros de poemas, né, poesias, enfim, etc. Eu tendo a
ler de vez em quando, não leio todos os dias. Eu leio assim, por semana eu vou lendo um, aí eu leio outro. Este daqui, por exemplo, a última vez que eu li foi dia 20/2, olha. O último dia que eu li algum poema deste livro foi dia 22. Eu não sei se focou, mas enfim. Espero que foque. Então, basicamente, né, Alberto Caeiro, nosso poeta bucólico, né, do Fernando Pessoa. Gosto muito, mas enfim. É aquela coisa, né? Alberto Caeiro, o mestre dos outros heterônimos. Muito bom. Esse daqui é da Nova Fronteira. Não tem tradução, obviamente, né, porque é em português. Mas enfim, aqui está. O próximo é Filosofia em 7 Sentenças, uma pequena introdução a um vasto tópico do Douglas Ruthenius. Esse daqui eu já nem sei mais se eu posso considerar que está em andamento ou não, porque eu fico postergando e eu nunca termino esse livro. Nunca pego pra ler, tipo, do jeito que eu deveria. Mas enfim, é um livro da Edições Loyola com tradução de Milton Camargo Mota. Aqui, basicamente, assim, eu parei na página 38 do livro, sabe? Então, preciso tomar vergonha na cara. Mas aqui, como o próprio nome já fala, nós realmente vamos ter uma introdução à filosofia por 7 frases de 7 filósofos que a gente conhece, etc, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o índice, né? Que eu vou mostrar pra vocês qual que é o índice. Não sei se vai focar, né? Então, realmente, é um livro ótimo para introdução de filosofia, para quem quer estudar filosofia. Enfim, estou gostando muito, muito, muito deste livro aqui, mesmo eu não estando lendo sempre. Eu acho que, fora o Conde de Monte Cristo que eu vou falar agora, são estes os livros que estão em andamento. Se eu esquecer de alguma coisa, porque eu provavelmente vou esquecer, deixa eu ver se eu lembro algum. Não, tem os que eu comecei agora em março, né? Que não vieram de fevereiro e janeiro, né? Então, nesse caso, eu não vou falar. Meu foco é nos livros de janeiro e fevereiro mesmo. E, por fim, em andamento, o Conde de Monte Cristo, que eu comecei na leitura coletiva da Ari, né? A Ari Escamiller, mas eu não dei continuidade, eu parei na página 100, porque eu viajei, eu levei ele um pouco na viagem, aí minhas aulas voltaram, não consegui ler direito, o trabalho voltou, ficou aquela correria, mas eu quero finalizar agora em março, porque é um livro muito fluido, é muito gostoso de se ler. E só um pouquinho que eu li, eu já marquei bastante coisa, não sei se vai dar pra ver direito. E essa edição aqui é do Clube de Literatura Clássica, com tradução do João Rosa. Isso, do João Rosa. E assim, estou gostando bastante, né? Clássica história de Edmond Dantes, né? Que é acusado injustamente. Aqui nós vamos ter uma das maiores histórias de vingança da literatura francesa ou da literatura mundial, para muita gente, né? Creio que realmente da literatura mundial. E como eu tô bem no inicinho, eu não posso falar tanta coisa, apenas que estou amando. Edmond Dantes injustiçado, queria proteger ele no potinho, ele e a Mercedes, eu amo eles. E a escrita do Dumas é fenomenal. Assim, tudo que eu tenho a dizer a escrita do Dumas é fenomenal. E de leituras foi isso. Agora vamos para os novos na estante. Olha que legal! Começando então com A Revoada dos Anjos de Minas ou A Diáspora de Mariana, do J.V. Vital. Eu ganhei este livro do meu pai na viagem que nós fizemos, né? Que a gente estava viajando e tal. Pra roça, etc. E numa das cidadezinhas eu achei no mercado este livro, eu achei muito interessante. São basicamente vários textos explicando alguns excertos de autores aqui de Minas, né? E eu achei isso muito legal. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver o índice para falar com vocês. Nós temos Drummond, aí tem o Carneiro Vidigal, tem o Ramiro Irineu, enfim, temos muitos autores mineiros aqui. Eu não sei se todos de Mariana mesmo, né? Porque Drummond não é de Mariana, ele é de Itabira, meu conterrâneo. Enfim, estou muito curiosa pra ler este aqui, é da editora Autêntica. E eu achei muito legal ter achado este livro no mercadinho. Tipo, mercado mesmo, mercado de estradinha, sabe? De mercadinho de cidadezinha do interior. Achei muito legal ter encontrado isso lá.
O próximo, que também entrou na estante, que esse daqui eu estava querendo há muito tempo, que é Johnny Panic e a Bíblia dos Sonhos, da Sylvia Plath. São contos, ensaios e trechos de diários da Sylvia. Essa edição aqui da Biblioteca Azul, com tradução da Ana Guadalupe. Eu estou meio obcecada pela Sylvia Plath, assim, muito obcecada. Vocês vão ver no book haul de março que eu comprei um livro dela de novo. Estou um pouco obcecada por ela, mesmo não tendo lido nada dela na íntegra. Eu li muitos excertos de coisas e ela é uma figura que muito me fascina. Então aqui temos John Panic e a Bíblia dos Sonhos, né? Johnny Panic no caso, e a Bíblia dos Sonhos. Estou muito, muito, muito animada e curiosa para ler este livro aqui. Este daqui é Histórias Extraordinárias, do Poe, tradução do José Paulo Paes. Eu gosto bastante do Edgar Allan Poe, ele é um dos meus autores favoritos quando o assunto é horror, terror, mistério, etc. Gosto muito dele, muito, muito, muito. E esse livro aqui tava tipo R$10 que eu comprei como uma moça, 10 ou 5, não me recordo muito bem. E tem essas histórias aqui do Edgar Allan Poe. Estou muito animada para ler este livro. Por fim, mas não menos importante, tenho aqui Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Tanto esse como o do Poe e o da Sylvia eu comprei no grupo de sebo da faculdade. Também foi com a mesma moça, esse e o do Poe. E, enfim, José Saramago, preciso começar a lê-lo. E eu gosto muito dessa ediçãozinha antiga, acho que é uma edição antiga mesmo, de Ensaio sobre a Cegueira. E é da Companhia das Letras. Então, é isso, queridos, queridas. Aqui temos a pilha de novos na estante do mês e leituras realizadas também, né? Bastante coisa até. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem, né? Falem aí dos livros que vocês leram em janeiro e fevereiro. Vou adorar saber. E eu espero conseguir ser mais constante no canal este ano. Assim, os primeiros 3 meses já falei, mas vai dar certo. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grandíssimo beijo. Fiquem com Deus. Tenham ótimas leituras e até mais. Tchau!